Salve os irmãos com a paz do Senhor. Com bastante alegria que hoje vamos passar a palavra. Espero que os irmãos se encontrem bem, como nós nos encontramos. A palavra é uma palavra de ânimo. A gente pega como exemplo a nossa Bíblia. Primeiro com Moisés. Moisés, quando atravessou o Mar Vermelho, ele viu um grande problema. Como passar? Como ultrapassar esse grande problema? Ele e todo aquele povo. Na frente, as águas. E atrás, um exército. Seguindo esse exemplo de Moisés, nós chegamos a Josué, que também se encontrou numa situação de bastante dúvida, de bastante incerteza, mas é nessa hora que o nosso Deus entra em ação. É nessa hora que o nosso Senhor nos ajuda e nos anima. A palavra de hoje, Josué 1, no capítulo 2, que diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A missão estava posta por Deus. Ele tinha que prosseguir esta obra de Moisés. E ele, eu acho que se viu meio numa situação de dúvida, como passar, como levar este povo, como salvar toda essa nação. E o primeiro percalço do caminho foi justamente o rio, as águas. Mas ele sabia que o nosso Deus estava com ele. No versículo 5, Deus fala com ele: ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Somente não aparta, né? No versículo 8, ele não aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Nós temos um livro para nos guiar, nós temos a nossa Bíblia para nos guiar, da mesma forma que Josué tinha. E o primeiro grande problema realmente foi esse: se defrontar com um rio, passar todo aquele povo por um rio. Mas o nosso Deus é aquele que não nos deixa desamparado. Diz a Bíblia que o rio se abriu, os sacerdotes passaram, com a arca todo o povo passou, e eles realmente foram vitoriosos. Diz a Bíblia: porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Então a gente vê que o nosso Deus, ele tem as estratégias. Às vezes foge do nosso entendimento, às vezes foge da nossa ideia. Eu não sei o que se passava na cabeça de Josué aquela hora, como passar aquele rio, como enfrentar aquele problema sério. Mas Deus deu a estratégia. O rio se abriu e eles passaram a seco. Logo mais se defrontaram com outro grande problema: uma muralha. Tinham que prosseguir o caminho e tinham que passar por Jericó. E ali se defrontaram com uma grande muralha. Como derrubar esta muralha? Então a gente vê que outra vez Moisés teve aquela dúvida: como passarmos? Mas Deus deu a estratégia.
Como havia prometido nosso Deus ao próprio Josué, Ele não nos desamparará. Ele não nos deixará sozinho. Ele não nos abandonará. Diz a Bíblia ainda aqui: gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas, e sucedeu-se que, ouvindo o povo o grande sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Nós nos defrontamos com um grande problema agora, que é essa epidemia, que é essa situação em que vivemos, e às vezes esse problema foge até as alçadas científicas, foge às alçadas humanas, o problema chega até bem pertinho da gente, mas nós temos que ter a confiança no nosso Deus. Nós temos que confiar que o nosso Deus ele é maior que qualquer problema. O nosso Deus é aquele que resolve na hora certa, no momento certo. E a confiança que Josué temos é a mesma confiança que nós temos que ter, a mesma força que nós temos que ter de ultrapassar esta barreira, de ultrapassar este problema, que para os nossos olhos, para nossas mentes, às vezes é quase que impossível. Mas o nosso Deus, ele tem a solução. O nosso Deus tem o caminho. O nosso Deus, ele é maior que qualquer problema. O nosso Deus é o Criador do céu, da terra, de toda a humanidade. O problema está aí. Então nós temos que crer que nós temos um Deus mantenedor. Um Deus que prometeu a Josué e que promete a nós, que não nos desamparará. Que o nosso Deus possa abençoar a todos. Um grande abraço. Eu peço que o nosso Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo esse problema. É o que eu peço, que nós pedimos para a igreja, para os irmãos, para os familiares. Que a gente tenha fé e confiança que nós temos um Deus que não nos desamparará. Eu agradeço a oportunidade e peço que Deus abençoe a todos. Amém.